Às vezes, o que resta de um artista não é o grito, mas o silêncio. E foi neste silêncio que Bruce Springsteen encontrou o seu som mais humano. Não há energia, motivação, rigor e honestidade. Poucas frases definem tão bem a parceria entre Jon Landau e Bruce Springsteen. Juntos, de 1975 a 1992, criaram uma das discografias mais sólidas da história do rock. Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River, Born in the USA e Nebraska. Este último conta a história de um disco íntimo e sombrio do Bruce. E foi neste disco que baseou-se o filme Salve-me do Desconhecido, baseado no livro Deliver Me From Nowhere, de Warren Zentz. E é sobre ele que nós vamos falar hoje aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e também me acompanha no Instagram, o link está na descrição do vídeo. O filme mostra Bruce interpretado pelo Jeremy Allen White, no momento em que ele termina a turnê The River e ele começa a perder-se dentro de si mesmo. A depressão já o cerca, o passado pesa e o único caminho possível é o isolamento. Lembrando que o Salve-me do Desconhecido, ele é uma crônica, ele é um recorte da vida do Bruce. Quem quiser saber a vida do Bruce de uma forma um pouco mais linear, eu resenhei a autobiografia dele, deve estar aparecendo em algum momento aqui nos cards, mas eu também vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu fiz sobre a autobiografia do Bruce, que conta a história de uma maneira mais linear, tá bom? Influenciado por Terrence Malick e pelas histórias de Flannery O'Connor e até pelos crimes de Charles Starkweather, Bruce transformou a dor em criação. Nebraska é gravado em casa como uma confissão, um registro cru, sem pretensão, apenas para que ele não se esquecesse. Mas o que era apenas um rascunho se tornou um dos álbuns mais importantes da carreira dele. O Scott Cooper, o diretor do filme, ele entende isso e ele decide não contar toda a vida do Bruce. Ele fez essa escolha mais acertada e ele decidiu focar neste momento de crise e criação. Ele não queria contar uma cinebiografia cheia de feitos, muito pelo contrário, ele filma a solidão. Ele mostra o Bruce dirigindo pelas estradas de New Jersey, caminhando pela praia em Asbury Park, sentado diante do nada. É um retrato poético de alguém que está tentando se reconciliar com a própria sombra. O Jeremy Allen White, ele não copia o Bruce, ele o sente. Na respiração, no jeito contido de olhar, na forma como o corpo carrega o peso da música antes mesmo dela nascer, mais do que imitar, ele o compreende. Mas Nebraska não existiria sem Jon Landau, um homem que numa noite fria em Cambridge viu um garoto magro com um violão nas mãos e perguntou: "O que é que você achou?" Essas foram as primeiras palavras de uma amizade que atravessaria 40 anos. Landau acreditava que o rock precisava de algo além de instinto, precisava de pensamento. Ele via o perigo de artistas que queimavam rápido demais e que viver também era uma forma de arte. Com ele, o Bruce aprendeu que o maior ato de rebeldia é continuar. O rock sempre exaltou a juventude e a autodestruição, mas Bruce escolheu o oposto, o tempo, a lucidez, a permanência. E é por isso que a sua música resiste, porque ele decidiu não morrer bonito no auge, mas envelhecer com verdade. No estúdio, Bruce tentava regravar as faixas de Nebraska com a banda em alta fidelidade, mas nada funcionava. A versão perfeita soava morta. O que havia de vivo estava nas demos caseiras gravadas com $1000 e uma alma cansada. Ele percebeu que o som de Nebraska era a própria fragilidade, era a solidão transformada em arte. Cada canção era uma pequena lembrança. Um carro usado, a casa vista à distância, um pai distante, era a infância em preto e branco. E o curioso é, quanto mais Bruce tirava camadas, mais profundo ele se tornava. A simplicidade virou uma forma de verdade. Nebraska é o oposto do rock triunfante. É um álbum que fala baixo, por isso permanece. Salve-me do Desconhecido não é um filme sobre fama, é sobre um instante em que o artista se desfaz de tudo aquilo que construiu para reencontrar aquilo que o fez começar.
Scott Cooper filma Bruce como alguém à beira do deserto e não da glória. É sobre o homem que tenta saber se a música ainda pode salvá-lo ou se já é tarde demais. Jeremy Allen White carrega o silêncio de Nebraska no olhar. Ele não tenta reproduzir o mito do Springsteen, ele mostra o homem que o mito quase devorou. E é este momento que o filme mostra, este ponto de virada, em que o Bruce percebe que o rock sozinho não basta. Em Nebraska, ele abandona o palco e volta para a estrada, mas agora sem plateia. E neste percurso solitário que o som e o silêncio se tornam indissociáveis. No ato de calar, a arte mais grita. No fim, Salve-me do Desconhecido não tenta explicar Bruce Springsteen, ele apenas o escuta. E talvez essa seja a forma mais honesta de se retratar um artista como ele, deixar que o silêncio diga o que a glória nunca soube dizer. Se esse silêncio também te falou, se inscreve no canal. Aqui a música e o cinema se encontram com a literatura e quando o barulho termina, a arte começa. Fica por aqui. Muito obrigada, fica com Deus.